Sempre uma alegria. E eu gostei muito da prece que a Cristina fez pra gente hoje na abertura, porque ela nos lembrou a questão da alegria, que, como eu sempre costumo dizer, é uma vibração elevadíssima, maravilhosa, capaz de curar qualquer doença, capaz de transformar qualquer situação. A alegria é um dos estados da psicologia, né, uns estados psicológicos de maior vibração que tem no ser. Aliás, essa é a vibração mestre que existe no universo, a alegria. E a gente vai descobrindo isso cada vez mais conforme a gente vai realizando os nossos estudos. E, de fato, é verdade. Quando a gente recebe as coisas dentro de uma vibração harmônica, no padrão da leveza, da alegria, da felicidade, essa informação ela costuma atingir estágios maravilhosos dentro do nosso ser, do nosso coração. Uma das premissas que a gente pode ter certeza de que isso é verdade é a educação moderna, que faz com que as crianças aprendam exercícios, às vezes de matemática, de química, extremamente complicados, através, digamos assim, de quando elas estão realizando alguma atividade que compõe de alegria. Então eles, a educação moderna já descobriu que se uma criança estiver, por exemplo, jogando basquete, aprendendo ao mesmo tempo, trocando a bola, fazendo joguinhos assim, fazendo perguntas e respostas, e então naquele clima de descontração, naquele clima de alegria, naquele clima junto à natureza ou num ambiente no qual ela não está somente concentrada ali na matéria em si, ela consegue aprender mais. E para nós também, que estamos investidos na questão da espiritualidade, é sempre bom a gente associar a alegria em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós estivermos refletindo com relação aos fatos tristes e com relação aos erros que nós cometemos na vida e que nos levaram a consequências desastrosas ou consequências um pouco menos desastrosas, mas perigosas, que nos levam a pensar, nos levam a refletir. Então, quando tem uma tristeza, uma dificuldade ou qualquer coisa assim, o passo para refletir sobre isso, o passo para fazer com que a gente possa imaginar um futuro melhor é incluir o elemento da confiança, o elemento do alento, da alegria, de um futuro melhor, para que a gente não fique preso às coisas do passado e possa sempre construir algo melhor. Se a gente não encurtir a alegria, se a gente não encurtir o futuro, a gente fica apenas preso aos elementos do passado e muitas vezes não encontra elementos para sair daquele estágio, porque ficamos visualizando e contemplando unicamente os nossos erros. E entramos com um processo de punição, entramos com um processo de, digamos assim, de degradação do nosso ser, por causa que começamos a incutir na nossa mente as nossas deficiências, quando Deus, na verdade, espera que a gente possa exatamente fazer o contrário, que a gente possa sair do estado e construir o melhor para frente. Então esse é um estado de reforma íntima que nos traz, assim, muita força para que a gente possa construir sempre algo de bom, algo de melhor para o nosso ser. Isso vale para a reforma íntima, vale para os investimentos espirituais, vale para a nossa vida, vale para tudo. Diante de qualquer decepção, aquelas pessoas que conseguem transformar as decepções são aquelas que pensam logo imediatamente: agora essa decepção me deu elementos para aprender como eu posso fazer melhor daqui para frente. Mas sempre visualizando o futuro, sempre construindo melhor. Estudo passado, nós estávamos falando sobre o anúncio a Maria, que o anjo Gabriel faz a Maria, e ela então recebe essa missão, essa tarefa de conceber Jesus no seu ventre materno de uma forma muito linda, de uma forma muito consciente, de uma forma muito intuitiva. E relembrando então o que nós vimos lá em Pastorino, ali já em Lucas 34 a 38, lembrando que a obra de Pastorino vai ser lançada pela FEB numa revisão nova e que vai trazer, evidentemente, um material fabuloso para a gente impresso, e quando sair, eu certamente vou divulgar para todo mundo. Eu estou sempre acompanhando lá o site da FEB e espero que saia logo, porque realmente é uma obra fabulosa. Então, o que nós vimos no estudo passado? Nós encerramos a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Vimos o estado psicológico de Maria ao receber a informação de que ela seria mãe sem ter um contato sexual, ou seja, sem conhecer homem. E nós vimos o significado profundo do que vem a ser não conhecer o homem. Quem tiver interessado em estudar nisso, volta lá no vídeo anterior para poder estudar. Então nós vimos que Maria, em sua humildade, percepção intuitiva, se entrega ao trabalho conforme a vontade do Pai. Então eu fiz questão de chamar aqui humildade e percepção intuitiva.
Então, por que disso? Porque essa intuição de Maria estava registrada como um patrimônio do seu espírito desde antes dela reencarnar. Então, ela já nascera para cumprir essa tarefa. É a razão dela. Se Judas veio para fazer a entrega de Jesus, Maria veio para dar passagem de Jesus, ou seja, para fornecer o útero, o ventre materno dela, para que pudéssemos ter o advento do Espírito de Jesus encarnado aqui na Terra. E ela já conhecia essa missão de antemão. Ela não lembrava por causa do véu do esquecimento, mas isso fazia parte do patrimônio do seu espírito. Ela reencarna com essa missão. Conscientemente, ela tem essa missão. E aí vamos ver os detalhes por que ela tinha essa consciência, por que ela sabia disso. Daí que Maria tinha de forma oculta, embora não soubesse todos os detalhes técnicos, conhecimento da missão do Cristo. Quer dizer o seguinte, ela não sabia dos detalhes. Como é que a coisa ia acontecer? Como é que ela iria, digamos, fazer com que um espírito de alto grau elevado pudesse ser concebido através dela e, inclusive, sem a necessidade do ato sexual. Então ela não tinha esse conhecimento, quer dizer, ela não sabia, ela não tinha os detalhes, o conhecimento técnico, como é que a coisa ia acontecer. Tanto é que ela pergunta como é que isso vai se dar se eu não conheço o homem. Mas em momento nenhum ela não tinha a consciência, ou seja, a onisciência interior de que ela fazia parte dessa missão e de que isso era possível. E, evidentemente, ela vai concluir esse pensamento, essa intuição que é completa, quando ela vai dizer ao anjo: faça-se em mim conforme a vontade de nosso Pai, conforme a vontade do Senhor. Então ela tinha consciência plena de que estava nessa missão. Sabia ainda que era do colegiado do Cristo. Então ela sabia que fazia parte do discipulato de Jesus. E lhe cabia, nesse caso, o canal da maternidade. Então nós temos aí, além de tudo que nós vimos com relação a Maria de Nazaré, o significado do Nazireu, a profundidade disso que nós estudamos nos vídeos anteriores, nós agora estamos vendo também a presciência de Maria, na qual ela tem a intuição completa da sua missão na Terra, embora já encarnada, sobre o véu do esquecimento, ela não tinha os detalhes técnicos que aí caberia, então, ao plano espiritual providenciar. Enquanto isso, ela focaria em outros detalhes da sua missão como mãe de Jesus. O fato de um espírito ser superior não significa que ele se entregue às cegas. Isso é uma coisa importante que nós temos que entender. Então, o entregar-se às cegas pressupõe inferioridade. Então, veja bem, Maria não se entrega de qualquer forma. Primeiro, ela tinha conhecimento, ela tinha intuição e consciência suficiente para saber que aquele mensageiro era de fato da parte do Senhor. E lembra que Pastorino, no início desse estudo do anúncio de Maria, comparando com o nascimento de João através de Isabel e Zacarias, ele nos traz uma série de comparações mostrando que Maria tinha conhecimento da origem do anjo, da missão e da mensagem. Ela estava mais intrigada com a mensagem, com a natureza da mensagem, e não com a apresentação curricular do anjo, como é o caso de Zacarias, que o anjo tem que dizer que sou da parte do Senhor, meu nome é Gabriel, tem que dar o currículo vitae, a identificação toda. Maria não faz nenhuma pergunta nesse sentido, então ela tinha essa consciência, ela tinha tudo isso. Então veja bem, ela tinha na sua intuição consciência, por isso ela faz uma entrega não às cegas, uma entrega baseada na sua missão, que já deveria começar a partir daquele momento em que o anjo anuncia que ela então vai dar à luz ao Espírito de Jesus, quer dizer, vai dar à luz a personagem de Jesus que vai reencarnar na Terra, não ao Espírito de Jesus, evidentemente. Claro que a missão dela começa antes. Nós vimos quem foi Maria, foi Sofia. Ela prepara a Galileia para a vinda de Jesus. Até esse ponto aqui, nós fizemos uma boa introdução e deu para a gente ver a questão do anúncio do anjo a Maria. Entendemos mais a personagem de Maria, entendemos mais o espírito de Maria, e agora a gente já pode continuar para outros parâmetros. Nós vamos agora para ver o caso de Isabel. Isabel é a esposa de Zacarias, lembrando isso bem. Zacarias é aquele que fica mudo e surdo quando ele faz uma pequena dúvida com relação ao que o anjo lhe diz, que ele vai ter um filho já em idade provecta com Isabel, sendo que os dois estavam, como disse, idade provecta, idade avançada, e, além do mais, eram estéreis. Então, Zacarias, com aquele processo no qual ele entra do seu intelecto, ele entra num profundo silêncio para poder refletir sobre a sua união do seu intelecto com a intuição que é Isabel.
E aí nós temos aí a visão mística do Evangelho nessa passagem de Zacarias e Isabel. Agora entra Isabel. Agora vamos ver o que vai acontecer. Nós temos então agora o que? A visita a Isabel. Esse é o próximo tópico do Evangelho. Então nós ainda continuamos em Lucas. Lucas, ele vai narrar muito o início do Evangelho, principalmente no que tange ao nascimento de Jesus e ao nascimento de João, que eram primos. Então nós temos a partir de agora em Lucas 1, do capítulo 39 ao versículo 45, a visita de Isabel, e na verdade vai até um pouco mais, vai até o 56, mas nós vamos pegar hoje de 39 a 45. Então nós estamos lá no capítulo Lucas 1, 39 a 45, que é a visita a Isabel, e quem estiver acompanhando o Pastorino, onde eu estou também, no mesmo PDF, nós estamos lá na página 43, tá bom? E aí vai dizer assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então Maria se levanta e apressadamente ela vai a uma região montanhosa e a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então quer dizer, Maria vai visitar Isabel, vai fazer uma visita a Isabel, a sua prima. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança deu um salto no ventre dela e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Agora veja que coisa legal. Zacarias não ouve, claro. Ele não só estava mudo, mas também estava meio surdo. Então ele não escuta. Quem escuta essa saudação é Isabel. Quando a Maria adentra a casa de Isabel. E detalhe, quando ela escuta essa saudação, a criança no ventre de Isabel fica feliz, ela dá saltos. E, de acordo com o evangelista, Isabel fica cheia de um Espírito Santo. E exclamou em voz alta, a Isabel falando: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então essa frase lá da Ave Maria vem desse falar de Isabel, esposa de Zacarias, né? Bendita és tu entre as mulheres, ela se dirigindo a Maria na hora que Maria entra, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí começou a ser composta a Ave Maria. Como é que vem, né? Aí ela faz uma pergunta para Maria: como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? É uma coisa assim que a gente tem que estar muito atento. Só com conhecimento prévio da reencarnação a gente vai entender isso. Então, quer dizer, como é que a mãe vem me visitar a mãe do meu Senhor? Quer dizer, eu reverencio um Senhor, eu reverencio um espírito muito mais evoluído do que eu, mas a mãe dele vem me visitar. Eu não mereço isso. Ela podia estar pensando dessa forma. E aí vem o próximo versículo: pois logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Então ela faz uma conclusão: olha, bastou você falar alguma coisa para a criança em meu ventre pular. Pulou, ela ficou alegre quando você entra e me saúda na minha casa. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aí é uma conclusão que Isabel vai falar, agora se dirigindo novamente a Maria: você é bem-aventurada. Bom, então vamos começar a analisar o que Pastorino vai dizer passo a passo com relação a essa passagem, que aliás é maravilhosa e ela traz ensinamentos realmente bastante significantes e profundos para todos nós. E vai dizer assim, Pastorino: a expressão levanta-se é usada por Lucas, Evangelhos e Atos 60 vezes, vai dizer Pastorino. Pastorino diz que Lucas usa a expressão levanta-se 60 vezes. Então provavelmente é o evangelista que mais usou essa palavra, levanta-se. Portanto, locução típica do autor. Ele está chamando a atenção que é comum que Lucas utilize a expressão levanta-se. Então lembra que Maria se levanta e vai para uma cidade montanhosa, na região de Judá. Lá ela vai até um local, vai até a casa de Zacarias e até a casa de Isabel. Maria parte para visitar a sua parenta, movida não pela curiosidade de verificar as palavras de Gabriel. Veja bem, o que estaria em contradição com a fé que nelas depositaria espontaneamente, mas por um espírito de humanidade em ir em sua ajuda. Então vamos tentar explicar o seguinte: Maria, ela vai visitar Isabel. E ela não vai por dúvida, para verificar se realmente estava grávida Isabel, conforme o anjo havia lhe dito. Porque naquela época o WhatsApp era assim, era meio mediúnico, né? Quem dizia era o anjo, uma coisa assim, o espírito. E então Maria recebe a notícia de que Isabel estava grávida já há 1 mês, 6 meses, né? Perdão, de João, através do anjo Gabriel.
Mas ela não vai porque ela duvida. Ela não vai, porque se ela fosse comprovar o que o anjo estaria falando, ela estaria tendo uma falta de fé na própria intuição dela, que foi completa. Não era o caso de Maria. Veja que o Pastorino colocou a diferença entre Maria e Zacarias na questão da anunciação. Maria não tinha essa dúvida. Ela vai para um espírito de humanidade. Ela vai para ajudar Isabel. Ela vai, ela atravessa e sobe a montanha e vai lá, está na casa de Isabel. E aí diz Pastorino, qual a cidade de Judá? Diz uma tradição do século V que foi a Encarim, a 7 quilômetros de Jerusalém. Então, quer dizer, teria sido essa cidade onde morava Isabel e Zacarias. A viagem de Nazaré até Encarim levava de 4 a 5 dias naquela época. Então, aí Pastorino pergunta, mas como é que ela teria feito essa viagem? Sozinha? Então, nada é revelado. Interessante que Maria vai. Maria se dirige à casa de Isabel, se dirige à casa de Zacarias, e ela vai. Então não há nenhum indício de que alguém a acompanhou, não há nenhum indício de que, digamos, ela pediu permissão a alguém para poder ir, não há nenhum indício se essa viagem, inclusive, foi física. Teria ela, através de um fenômeno de ubiquidade, inclusive, permanecido na casa de Isabel, ou se teletransportada sem ter que enfrentar as vias públicas, isso eu não sei. Mas ela vai sozinha. E a ida de Jerusalém até Encarim não era uma coisa muito simples. Haviam muitos problemas na estrada. Ela poderia sofrer qualquer assalto, mas, sem dúvida nenhuma, não nos cabe aqui discutir esse pormenor. Mas, de qualquer forma, ela vai. Ela se levanta, vai, se vai sozinha, se vai acompanhada. Nada é revelado. Ela simplesmente vai à presença de Isabel. E continua. Após a saudação natural da visitante, claro, Maria saudou. Eu lembro que lá no interior, quando eu morava numa cidade, eu fiquei mais ou menos um ano, assim, numa cidade chamada Jales, no interior de São Paulo. E logo depois do colégio interno. Fiquei alguns anos no colégio interno, depois, aliás, no colégio interno chamado ICC, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu não conhecia frio, foi a primeira vez que eu vi frio na vida quando eu fui para aquele colégio. E era um colégio de padre, aliás. Uma história muito linda do fundador desse colégio, que foi um padre que veio da Itália, muito jovem. E ele trabalha apenas um ano no Brasil para formalizar esse colégio. Esse colégio tinha a função de receber todos aqueles filhos desgarrados, que perderam pai, que perderam mãe, que eram pobres. E naquela época, depois da imigração italiana, muitos filhos ficaram com situação difícil assim, e ele acolhia nesse colégio. Esse padre conseguiu formalizar esse colégio, fez uma missão maravilhosa aqui no Brasil. O fundador lá do ICC, Instituto Cristóvão Colombo, em São Paulo, eu tive a oportunidade de estudar lá quando era criança, católico, e eu era espírita. Eu não dizia que eu era espírita, embora eles eram padres maravilhosos, mas minha mãe recomendou que eu não dissesse que eu era espírita. Na verdade, naquela época eu nem sabia o que eu era, eu sabia que eu gostava era de comer, né? E a comida do colégio era gostosa, então eu estava no lugar certo. E eu lembro que esse padre, ele trabalhou um ano no Brasil e morreu de uma doença muito grave, mas nesse um ano ele conseguiu formalizar essa escola. Ele veio só para isso, ele nasceu só para isso. Mas impressionante a história dele. Mas, depois desse colégio, eu vou passar um tempo lá em Jales. E lá em Jales, naquela época, as casas ficavam abertas. Você entrava em qualquer casa, das tias, né, aquela coisa toda, e entrava e sempre tinha um lanche colocado na mesa para comer. Eu lembro que a maioria das casas que eu entrava não falava nem oi para as tias. Eu sentava na mesa, elas já botavam lá o lanchinho que eu gostava, eu comia, nem tchau, eu falava, eu ia embora, mas olha... Nem saudação eu fazia. Pelo menos Maria de Nazaré era bem mais educada do que eu, né? Naquela época, né? 2021 anos atrás. Ela saudou a Isabel, saudou lá a prima, né? Porque eu nem saudava. Eu só entrava, sentava na mesa e comia na hora da fome e era tudo aberto. Recentemente eu tive em Jales algumas vezes, agora é tudo fechado, as portas. Dificilmente você encontra um horário para as pessoas se atender. Aquela época a vida era diferente. Então provavelmente a casa de Isabel estava sempre aberta. E Maria adentra a casa de Isabel, isso que é um detalhe interessante, e ela faz aquela saudação a Isabel, então a criança dá saltos de alegria. Aí Pastorino nos traz uma colocação aqui agora. Ele vai falar que Rebeca, lá na Gênesis 25, 22, interpretou como mau presságio a luta dos gêmeos em seu ventre. Então ela... Quem assiste a Gênesis, teve a oportunidade de assistir a novela Gênesis, ou ler a Gênesis, vai ver que
Rebeca teve 2 filhos, né? E esses 2 filhos parece que já lutavam dentro do ventre e vão continuar lutando depois que eles reencarnam. E ela interpreta isso como um mau presságio. Diferente de Isabel, que ela percebe na sua intuição de mãe que a criança dá saltos, mas são de alegria. Como é que você vai saber, você que é mãe, que a tua criança está dando salto de alegria no teu ventre? Você que é mulher, por favor, me responda isso. Porque pulou, chutou. É de alegria? É de fome? É de tristeza? É de preocupação? É de aflição? Tem que ter realmente, então, o elemento feminino para ter essa percepção do que realmente, qual é o salto que a criança está dando. Aí, Pastorino começa a nos chamar a atenção para o estado espiritual de alegria de João Batista no ventre de Isabel, quando Maria de Nazaré chega. Então, nós já estamos adentrando um outro aspecto do ensinamento. Bom, logo fica cheia de um Espírito Santo. Olha só, então Isabel fica cheia de um Espírito Santo. Novamente, sem artigo. Aí o pastor está lembrando. Um Espírito Santo. Então, repisamos. A língua grega ela não possuía artigos indefinidos. Quando a palavra era determinada, empregava-se o artigo definido. Ro, re e to. São 3 artigos. Né? Aí o pastorino vai explicar isso. Quando era indeterminada, caso em que nós empregamos o artigo indefinido, o grego deixava a palavra sem artigo. Então, quando não aparece em grego o artigo, temos que colocar em português, diz Pastorino. Eu não entendo grego, sou péssimo em português, mas Pastorino vai dizer que um artigo ele fica indefinido, ou seja, coloca um Espírito Santo e nunca traduzir com o definido, o Espírito Santo. Coisa que foi muito feita nas traduções bíblicas, o Espírito Santo, imaginando uma vibração de Espírito Santo universal, mas não, na verdade, um Espírito Santo. Ou seja, estamos individualizando esse Espírito que se manifesta. Então Maria, ou seja, Isabel, prima de Maria de Nazaré, ela não fica cheia do Espírito Santo, ela se enche de um Espírito Santo, ou seja, de uma mente individualizada, portanto, um Espírito Santo, um Espírito santificado. Lembrando o que significa santo, eu sempre lembro isso aqui. Santo é aquele espírito, aquele ser que já tem a sua trajetória em processo de santificação, ou seja, de saudabilidade, ou seja, de saudável, um ser saudável mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, tá? Isso é ser santo. Porque um ser saudável, nesse sentido, ele está sempre fazendo bem. Por isso que ele é santo. Cheia em grego, essa palavra aí que eu não sei ler grego, aoristo passivo do verbo também grego, sendo passivo significa que encher-se não dependeu dela, seria então empregado a voz média, mas sim de um elemento externo. Esse agente da passiva está expresso, um espírito. Então quer dizer, de um elemento externo. Algo a tomou. Quer dizer, Isabel ficou incorporada. Essa que é a verdade. E ela se sente cheia desse espírito. Ela ficou incorporada por um espírito, literalmente. Através de um processo de psicofonia. E, além do mais, a criança lá dentro do ventre dela, ou seja, João Batista, lembrando quem é João Batista, conforme Jesus dizia, o maior nascido de mulheres, pula de alegria. A criança pula de alegria dentro do ventre dela. O pastorino vai começar a explicar esse processo para a gente agora. Todavia, esclarece que era bom, era santo. Quer dizer, Isabel disse, é bom, é santo, traz alegria, a vibração é elevadíssima. Claro que Isabel sabia reconhecer uma vibração elevada que vai além da materialidade. Claro que ela tinha conhecimento da vida após a morte e da preexistência do ser antes do nascimento na matéria. Então ela tinha todo esse conhecimento, embora ela pudesse ter a maior parte desse conhecimento no seu contato com Zacarias, que era um grande estudioso, mas cuja o intelecto e a consciência dele era muito ligada às coisas do Pai, às coisas do Espírito, como nós vimos lá na personagem de Zacarias. Então, entre os espiritistas, nós interpretamos como um vocábulo moderno, quer dizer, incorporou um bom espírito. Isabel percebeu isso, era médium, sentiu, era médium boa, porque para saber que o espírito era bom, o médium tem que ser bom, porque hoje em dia mistifica a gente, incorporei Jesus, incorporei Francisco de Assis, incorporei Maria de Nazaré, né? E o médium lá mistificado está incorporando ele mesmo, ou sabe lá Deus o que, mas isso aí são estudos da mediunidade importantes da gente entender, porque todo fenômeno mediúnico, mesmo que seja um misticismo, ele tem o seu fundamento e ele tem o seu nível de realidade, de aprendizado, de experiência para todos nós, tá bom? Continuamos. Tá. Então levanta a voz gritando, Isabel levanta a voz, o que evidencia não ser ela mesma quem fala, peraí, o pastor está dizendo o seguinte, não foi Isabel que falou. Se fora, falaria com a sua voz normal. Isabel levanta a voz. Ela faz uma evidência.
Então o pastor está dizendo que isso foi um processo de psicofonia. E esse processo de psicofonia fez com que Isabel falasse, intuído por essa psicofonia. E a psicofonia, na verdade, é o processo de incorporação. No caso, que podemos associar com um nome mais técnico, que é o processo de psicofonia. E aí o que acontece? Que o espírito se incorporaria mais. Aí o pastor ele faz uma pergunta. Olha só. Que espírito se incorporaria mais naturalmente Isabel nessa circunstância? De quem Isabel está grávida? Ó, vamos lá. Continua. Dada a grande evolução espiritual de Elias, quem era João Batista? Elias. Um espírito evoluído? Muito evoluído. Era-lhe possível manter a consciência desperta mesmo durante a formação do seu corpo físico no ventre de Isabel. Então o pastor está falando assim, está dizendo assim, ó. Elias mantinha a sua consciência desperta mesmo enquanto o seu corpo físico está sendo formatado no ventre de Isabel. E ele poderia, nesse momento, através do processo de psicofonia, fazer com que Isabel falasse. Saudar o seu primo, saudar o seu mestre Jesus, agora no ventre de Maria. O que faz todo sentido, porque reconhece, porque pula de alegria, porque percebe a presença e fica feliz. E incorporar-se nela, não lhe trazia nenhuma dificuldade, pois ela já lhe estava servindo de médio de materialização do seu veículo físico denso. Olha que interessante, pela primeira vez nós ouvimos falar isso. A mãe, ela é médium de materialização do espírito, mas também pode ser médium de psicofonia, dependendo da evolução desse espírito, que muitas vezes pode falar através da mãe. E há casos, inclusive, de mulheres grávidas que passam a falar coisas que elas nunca falaram. Que pode ser, inclusive, inspiração e intuição do espírito que está reencarnando através dela. E por que não? Que impede isso? Ah, mas o espírito não fica inconsciente para reencarnar? Por que necessariamente o espírito evoluído fica 100% inconsciente, perde 9 meses inconsciente? Então é preciso que a gente comece a mudar os nossos parâmetros, comece a estudar a coisa mais profundamente, para entender que a liberdade espiritual da evolução, ela não se prende. Ela pode até se reprimir num corpo menor, construir um perispírito, ficar limitada a um processo reencarnatório, mas conscientemente ela pode continuar trabalhando, que é o que acontece aqui. É Elias que fala. É Elias que incorpora em Isabel e usa do seu processo de psicofonia para falar. Agora já, evidentemente, construindo a personagem de João Batista para poder, então, realizar a sua missão de percussor do Cristo. Ora, o espírito de Elias sabia de tudo o que estava ocorrendo e tinha visão espiritual ampla, ao passo que Isabel não podia, humanamente, descobrir a gravidez de Maria, que não tinha nem um mês e, portanto, não aparecia externamente. Quer dizer o seguinte, Isabel não sabia que Maria estava grávida. Maria sabia que Isabel estava grávida. Pela intuição, pelo aviso do anjo Gabriel. Isabel não sabia. Como é que ela poderia dizer que bendito é o fruto do vosso ventre, bendita sois vós entre as mulheres? Então, quer dizer, nós temos aí, então, um processo mediúnico simples. Através da psicofonia de um espírito que estava sendo preparado para reencarnar em Isabel, mas que usa da psicofonia através de Isabel para saudar o mestre e para comprovar ainda mais esse fenômeno maravilhoso do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista, dando início à boa nova aqui no nosso planeta Terra através desses dois grandes espíritos, sem deixarmos de mencionar toda a linhagem que participou desse processo, como é o caso de Isabel, Zacarias, como é o caso de Ana, a avó de Maria, e Joaquim, o avô de Maria, como é o caso de Maria de Nazaré, como é o caso de José e de toda a estrutura que foi necessária para isso, fora aquela do plano espiritual que a gente nem consegue mensurar. Né? Segundo o princípio teológico, uma explicação simples e natural deve sempre ser preferida a outra complicada e milagrosa, ou seja, jamais deve recorrer-se a um milagre, nos casos em que se pode dar-se uma explicação natural. Ora, aí vai dizer o pastor, vai dizer o seguinte, ó, em vez de você dar uma explicação muito maluca, o princípio teológico diz o seguinte, procura a explicação mais simples, a mais inteligente, inteligível e compreensível. E aí vai dizer, olha, é mais simples e natural a explicação da incorporação de Elias, confessada pelo evangelista quando diz, ficou cheio de um Espírito Santo. O próprio evangelista confessa. Do que temos que recorrer a revelações divinas excepcionais e a milagres. Não era uma revelação excepcional, foi um fato mediúnico. Veio de Deus, veio, mas foi um fato mediúnico.
Então, revelado claramente o processo da mediunidade através da psicofonia, revelado claramente a preexistência da alma, revelado claramente a superioridade dos dois espíritos que iam encarnar ali, Jesus e João Batista, que no caso era Elias, Jesus, que no caso era Yahvé, e revelada também a questão também da mediunidade em todos os sentidos, e da missão de Jesus começando a acontecer. E continua, falamos aqui em espírito de Elias, e não de João Batista, porque na realidade esse espírito ainda não assumira a nova personalidade de João. Quer dizer, a personalidade nova de João completa ainda não estava pronta, faltava alguma coisa ainda. Terminar o processo de formatação do corpo físico, a ambientação, o nascimento, o esquecimento total, o véu do esquecimento. Embora o esquecimento de João Batista não foi completo, evidentemente ele tinha muitas memórias do plano espiritual, daí ele vai se tornar aquele João Batista. Então ele ainda não tinha assumido totalmente a personalidade de João, pelo novo nascimento. E Gabriel, ao falar de Zacarias, diz claramente, irá com o espírito de Elias. Então quer dizer, essa personagem vai com o espírito de Elias. A personagem é de João Batista, mas o espírito é de Elias. Quer dizer, é Elias, reencarnado como João Batista, está lá no versículo 17. Essa explicação da consciência do espírito ainda no seio materno é dada por Tertuliano, por Orígenes, por Irineu, por Ambrósio e o teólogo Soares, em todos esses versículos e capítulos do cristianismo. Diz mesmo que desde esse momento o espírito tinha uso da razão. Isso tudo é mais lógico e natural do que recorrer a uma intervenção divina, como faz Agostinho. Então quer dizer o seguinte, já os padres e alguns pais da Igreja Católica já reconheciam o espírito adulto, evoluído, consciente, que poderia reencarnar. Olha que interessante. Isso porque no início do cristianismo a reencarnação não era mistério, era tido realmente como a parte teológica do cristianismo. Ela chegou a existir no catolicismo, inclusive, o passe, a reencarnação, etc. e tal. Mas esse patronato já conhecia essa patrologia, né? Os padres católicos já conheciam a possibilidade de um espírito nascer grande. Quer dizer, o espírito já tem uma evolução tão grande que ele não perde a consciência durante o processo de reencarnação. Então isso já era conhecido dos padres, inclusive. E também é conhecido no espiritismo. Tá bem, vamos continuar. O espírito de Elias, conhecedor dos fatos, saúda Maria como bendita entre as mulheres. E acrescenta, é Elias que está falando, né? Bendito é o fruto que está em teu ventre, Maria. Bendito é o fruto, porque ele é o meu Senhor, ele é Jesus. Ele é o espírito mais elevado que veio à Terra. E ele é o construtor do nosso planeta. Bendito é o fruto do espírito que está em teu ventre. Não é o bendito é o fruto do seu ventre, mas o que está em seu ventre. Essa é a tradução correta. Então, a informação também é correta. Jesus não é fruto do ventre da Maria, personagem. Jesus é fruto de uma evolução incomparável, incompreensível para a gente ainda. É um espírito que vai reencarnar. Utiliza-se de todo o processo natural, porque aceita plenamente a lei do Pai. Poderia até aparecer na Terra de outra forma se ele quisesse, mas ele prefere o caminho da humildade. E aí continua. Depois, numa exclamação de suprema alegria, reconhecendo o espírito de Yahvé, Jesus, encarnado no ventre de Maria, tem aquela pergunta que revela a sua humildade. E também o reconhecimento do Deus de Israel. Quer dizer, Pai, né? Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Olha, a mãe do meu Senhor vem me visitar. Quem sou eu? Assim, uma declaração de humildade. Mas na verdade não é uma declaração falsa. Como? Quer dizer o seguinte, que alegria, que felicidade, que coisa boa. Então eu tenho que pular de alegria mesmo. Vou pular aqui dentro do ventre de Isabel, vou dar um monte de pulo, pirueta, vou fazer um monte de coisa. Ainda bem que é Elias, que vai reencarnar como João, só vai comer gafanhoto e mel. Que se fosse eu, já ia pedir uma Coca-Cola, já ia pedir um sanduíche do McDonald's para minha mãe, Isabel. Não ia querer só gafanhoto depois não, entendeu? Ainda bem que era um espírito elevado, porque se fosse eu, além de dar pulo de alegria, ia pedir bolo de chocolate, essas coisas. Brincadeiras à parte, mas vamos continuar aí. Isabel, consciente das palavras que tinham sido ditas por sua boca, comenta o fato dizendo que logo que ouviu a voz de Maria, a criança deu saltos de alegria em seu ventre. Então ela percebe o fenômeno. Ela percebe. Ali eram 4 espíritos conversando entre si. Jesus, João Batista, Isabel e Maria.
4 espíritos dialogando. Todos eles se manifestando de alegria numa emoção muito linda. Então não havia inconsciência ali, não tinha espírito dormindo ali não. Dormindo estamos nós, na reencarnação, apagados, achando que sabemos de tudo, só porque lemos o livro do Espírito, o livro do Gênesis, né? Ou porque frequentamos a reunião de espírita. Ainda não temos essa consciência. A próxima encarnação eu te garanto, você vai estar dormindo, só vai acordar na hora de que o médico der uns tapas na poupança mesmo. Ainda não estamos nesse nível. Mas é lindo de ver esse fato acontecer há 2021 anos atrás. Uma declaração completa de que somos espíritos que sobrevivemos ao ambiente da matéria. Isso é muito bom, isso é muito lindo. E conclui abençoando Maria, porque nela se cumpriram as promessas de Yahvé. Quem é Yahvé? Jesus. Ó. E também porque ela deu crédito ao anjo que lhe participara da notícia. Então, Maria faz tudo certinho, tudo corretamente. Ela é, inclusive, digamos assim, parabenizada incentivada, vamos dizer assim, né, pelas palavras de Elias em relação à mãe do seu Senhor. Portanto, ali um estado de reverência muito profunda a Maria de Nazaré, digamos assim, de total desprendimento, de humildade por parte do espírito de Elias e de Isabel também, e total também, como é que eu vou tentar colocar a coisa de uma forma mais tranquila assim, desprendida, maravilhosa, reconhecedora, espontânea, verdadeira. A intenção era real, não era secundária, nem terciária, nem quartiária. Ou seja, era algo realmente maravilhoso de se ver. Os espíritos que ali pudessem deslumbrar esse momento do encontro dessas 4 almas ali na casa de Isabel, que eu acredito que aconteceu mais no plano espiritual, mais no plano da consciência do que no plano material, embora ocorreu sim o fato material, para que isso pudesse ser registrado, para que a gente pudesse aprender. Mas deveria ser uma visão realmente maravilhosa, deveria ser um diálogo que talvez tenha, ao invés de palavras, de frases, apenas a entonação tenha sido de uma ópera, de uma música extremamente elevada, nesse conluio fraternal com esses 4 espíritos que vão começar a formalizar o cristianismo aqui na Terra. Os 4 espíritos, Isabel, Maria, João e Jesus, cristãos, totalmente cristãos. E aí Pastorino vai trazer uma interpretação profunda para o espírito, ou seja, para a consciência, para a nossa individualidade agora. Nós já vimos o fato, vamos ver agora a interpretação de Pastorino na via mística do ser. Ele vai dizer: depois de recebido o aviso do próximo encontro com a divindade, a criatura se afasta precipitadamente do seu habitat normal. Quer dizer o seguinte: Maria recebe o anúncio de que o Cristo interno, de que a divindade está se manifestando no seu útero, no seu ventre. Ou seja, ela está unificando a sua consciência com a tua centelha divina. Eu estou falando agora do ser, na lição para o ser, para o espírito. Então o que esse ser faz? Quando ele recebe esse anúncio, ele tem essa certeza, a sua intuição é clara, então ele se afasta do seu habitat normal. O que ele vai fazer? Ele se eleva, ele vai às montanhas, ele eleva a sua vibração para ficar em meditação silenciosa, ou seja, sobe ao nível mais alto de suas vibrações que lhe seja possível, esquecendo tudo que é debaixo da terra, da planície. Por isso que Maria sobe, por isso que ela vai até a casa de Isabel, por isso que ela vai até as montanhas, quer dizer, ela eleva a sua vibração. Olha só que interessante agora, que era necessário fazer essa elevação. Como é que Maria foi? Não sei. Alguém acompanhou? Não sei. Sozinha? Não sabemos. Ela vai. A cidade? Nem nós sabemos. Nenhum evangelista comenta isso. Tem coisas que vão além da percepção. E aí continua. Nesse nível extramaterial, encontra espíritos de igual elevação. E com eles se comunicam em palavras de louvor a Deus. Olha só. Todo reconhecimento. É o que eles estavam fazendo. Era aquele diálogo de Isabel, Jesus, Elias, João Batista e Maria de Nazaré. Ou seja, eleva a vibração. Vão lá em cima. Não tem dúvida. É só alegria. Problemas, subir montanha, dificuldade, passar 7 dias atravessando. Nada disso é comentado, nada disso é preocupante. Matéria, não. Sai do habitat. Eleva a vibração. E aí continua, Pastorino. Observemos desde já que todas as vezes que as escrituras querem assinalar uma elevação de vibrações por meio da prece ou da meditação, elas o fazem com a expressão subir um monte ou subir uma montanha.
Pastorino está falando, ó, a escritura está lá. Quando fala subiu o monte, subiu a montanha, não é o ato de subir um corpício físico magrinho igual ao meu, a montanha não. É elevar a vibração. Subiu o monte Sinai, Moisés. Jesus sobe a montanha, eleva a vibração. Maria sobe também, eleva a vibração. Isabel não podia morar num lugar mais baixo? Não é? Ficar mais fácil? Ou morar lá em Nazaré também? Não, não é nada disso. Está lá numa montanha. Propositadamente a coisa já está colocada assim. Para que a gente pudesse interpretar e entender a significação profunda da nossa via mística em relação a isso. Aí continua. Exatamente o que se faz aqui foi para a região montanhosa de Judá. E como a Judéia representa a personalidade, assim como a Galiléia exprime a individualidade, nós já vimos isso. Ó, a Judéia representa a personalidade. A Galiléia exprime a individualidade, ela tem esse significado. Compreendemos que a criatura esquece os corpos físicos, sensitivo e emocional, jogando apenas com a parte mais elevada, o intelecto. Então, quer dizer, Maria faz o quê? Agora ela faz uma transposição para a sua centelha divina. Ela faz uma transposição para os seus veículos superiores. Ela eleva a sua vibração. Ela já estava com o Cristo interno, nascendo, claro, totalmente consciente dentro de si. E aí, Pastorino fecha o nosso estudo de hoje. Ao encontrar-se com outro espírito, este lhe manifesta a alegria, por ver que dentro de si está Deus, o Cristo vivo, que em todos nós habita. Então aí, Pastorino vai dizer uma coisa mais importante ainda. Não era só o Espírito de Jesus. João Batista também fica feliz, porque o próximo passo dele é o passo do Nazireu. Ele já era o maior entre homens, nascidos de mulher. O próximo passo dele seria aquele espírito que iria manifestar o Cristo dentro de si plenamente, assim como todos nós também iremos manifestar esse Cristo interno que em todos nós habita. Então, com isso, nós encerramos o nosso estudo hoje. Espero que a mensagem tenha tocado o coração de cada um de nós e que a gente possa cada vez mais ampliar os nossos processos de busca espiritual, de busca do nosso Cristo interno, a fim de que a gente possa se tornar cada vez mais conscientes da nossa grandeza, ao mesmo tempo que possamos ser humildes e podemos sempre nos colocar a serviço do Pai da criação na sua vontade. Que assim seja na graça de Deus. Então, beijo no coração, paz e fraternidade. Muita paz.